Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 19. Eu sou Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Nós dividimos este podcast em 5 blocos. O primeiro é o Brasil em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O terceiro bloco é o Giro Regional, onde damos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. No quarto bloco vem a Puxada de Orelha, onde comentamos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. E, por fim, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques, de forma bem sucinta, dos assuntos debatidos nos últimos dias na capital federal. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Victor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Lembrando que nosso foco continue a passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E vamos começar com o Brasil em Foco. Bom, a primeira notícia de hoje, Romeu, aqui do Brasil em Foco, é CPI da pandemia muda conduta na classificação de documentos sigilosos. Vitor, hoje a gente está gravando um dia antes, né? Dia 10 de junho, na quinta-feira, às 4 da tarde, 4h44 da tarde. Isso aconteceu ontem, né? Na quarta-feira, dia 9 de junho. Muitos senadores aí se queixaram, né, da dificuldade para acessar documentos enviados aí para a CPI da pandemia. E aí eles votaram, o colegiado votou ontem, né? A derrubada do sigilo de documentos e informações enviados à CPI aí, sem justificativa para o sigilo. Segundo o relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, conforme o regimento, apenas informações bancárias, fiscais e documentos sobre segurança nacional e de interesse do Estado brasileiro devem permanecer sob sigilo e são protegidos por lei. E a discussão, Vitor, foi motivada aí pelo senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. Então, na avaliação do presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, há um número excessivo de documentos sigilosos, né? E para a senadora Elisiane Gama, que é do Cidadania do Maranhão, o envio de documentos para a comissão como sigilosos parece uma estratégia, né, segundo ela, para dificultar o acesso da imprensa, por exemplo. E também ela ressaltou que tem uma série de limitações, né, e é preciso ter um olhar claro para evitar essas manobras. E aí também foi aprovada hoje, né, a convocação do deputado Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, para saber se ele é idealizador de um suposto gabinete paralelo, né, que orientaria ações do presidente Jair Bolsonaro ao longo da pandemia. O Osmar Terra ele participou de reunião no Palácio do Planalto em setembro do ano passado para ouvir médicos favoráveis ao famoso tratamento precoce, baseado no uso de cloroquina e outros medicamentos sem comprovação de eficácia contra a Covid-19. Esse gabinete paralelo aí, bem famoso, né, Vitor? Pois é. Olha... Esse é tão famoso quanto o gabinete do ódio, né? Exatamente. Mas, ó, esse gabinete paralelo é desmotivador, né, quando você ouve falar, porque, eu não sei, parece que esse gabinete paralelo foi formado por inimigos do Bolsonaro, né? Só a orientação ruim para ele. Mas, enfim, o que você acha, Vitor? Qual que é a sua avaliação aí dessa CPI da Covid? Você acha que vai dar em alguma coisa? Olha, acho que assim, trazendo um retrospecto do que tem sido, né, a política, eu acredito que é difícil dar alguma coisa. Acho que é difícil trazer um resultado aí. Mas, ao mesmo tempo, eu defendo que tenha essa CPI, né, e que seja investigado o que o governo federal fez, porque se ninguém for responsabilizado, pelo menos eu acho importante divulgar para a população, né, tudo que está sendo divulgado, essas imagens aí, né, que agora eles têm desse gabinete paralelo, né, essas imagens do presidente recebendo esse aconselhamento, a gente saber que a Pfizer mandou 81 e-mails, né, agora é o número mais recente que o Randolph trouxe, né, o senador Randolph trouxe, e que 90% não teve resposta do governo federal. Então é importante que a população saiba, né, quando
quando a gente for tentar entender por que a gente tem 500 mil de mortos no Brasil por conta da Covid, né? E outra coisa que acabou de sair, Vitor, que a CPI da Covid aí decidiu pedir aí a condução coercitiva do empresário Carlos Wieser para a justiça, né? Porque ele não respondeu aí nenhuma notificação para depor na semana que vem, né? Sim. E então, como ele sumiu aí, de acordo com o senador, um paradeiro incerto, a justiça foi acionada, né? Ou vai ser acionada aí nas próximas horas para para que o Carlos Wieser aí receba uma intimação para aparecer na CPI da Covid e para depor, né, já que ele estava aí muito ligado ao governo Bolsonaro. E, inclusive, ele foi cotado, né, para ser o Seu próprio secretário de ministro, né? Ciência e Tecnologia, né? Então, assim, Eu do tenho a Ministério impressão da que Saúde, né? eu tenho impressão, Tecnologia isso, do eu tenho Ministério da impressão que Saúde. ele foi cotado para cargo no Ministério da Saúde, né? Isso. É o secretário de Ciência e Tecnologia dentro do Ministério da Saúde, né? Pois é. Então, é isso, né? Muita conversa, muita especulação, mas de verdade, no final das contas, eu concordo com você. Eu acredito que a gente não vai ter nenhum resultado positivo, infelizmente, com essa CPI da Covid. Pois é. Vamos para a próxima notícia aqui, que é Câmara aprova acordo com Bahrein sobre serviços aéreos. Saiu hoje, né, Vitor? Foi aprovado hoje e encaminhado para o Senado o projeto do PDL, né, Projeto de Decreto Legislativo 697/2019, que trata do acordo entre o Brasil e o Reino do Bahrein sobre serviços aéreos. Esse acordo, Vitor, foi assinado lá em 2018, né, e agora, né, tá passando aí, né, você viu que tem muita agilidade no Congresso, né, assinado em 2018, tá 2021 nós estamos aí, que agora está indo para análise do Senado. Esse é um dos primeiros acordos entre Brasil e Bahrein, né? E a ideia é viabilizar o transporte internacional de passageiros, bagagens, cargas e malas postais por meio de designação de empresas aéreas que vão prestar esses serviços. Em resumo, o acordo entre os países, Vitor, vão dar direito aí às companhias aéreas de ambos os países, se, né, for aprovado pelo Senado, de sobrevoar o território sem pousar, né? Então, ou seja, uma companhia aérea brasileira vai poder sobrevoar o território do Bahrein sem pousar e vice-versa, fazer escalas para fins não comerciais, né, entre ambos os países, e fazer escalas comerciais em rotas previamente estabelecidas, né? Mas pode ter mudança no texto. E só para explicar, um PDL, um projeto de decreto legislativo, ele não precisa ser sancionado pelo presidente. Então, se uma das casas aprovar o projeto, ele já entra como sancionado, vamos dizer assim, para ser esse acordo já vai valer entre o Brasil e o Reino do Bahrein. Bom, muito bem, então vamos agora para o colado com a justiça. Bom, nossa notícia de hoje é Prefeitura de Mariporã decreta intervenção no contrato de transporte público da cidade. Então, Vitor, minha cidade de Mariporã, novamente aí em pauta, né? Foi publicado no Diário Oficial, né, da cidade de Mariporã, em 9 de junho, ontem, né? Assinado aí pelo prefeito Aladim, que ele decretou a intervenção na execução do contrato de concessão para o transporte coletivo de passageiros na cidade de Mariporã, município paulista. A prefeitura da cidade, ela alega que a concessão, ela pressupõe que tem que ter uma prestação de serviço adequado, né, atendimento aos usuários, e a prefeitura está dizendo que não está sendo adequado. A concessionária atual, né, que tem aí como razão social Eduardo Medeiros Transportes Limitadas, de acordo com a prefeitura,
não está cumprindo com o acordo, né, que tem registro aí de expressivo número de reclamações feitas por usuários da pouca quantidade de ônibus circulando, de atrasos, né, por meio aí da Ouvidoria Geral do município, e também reclamações que chegaram na Câmara dos Vereadores. E também relacionadas à manutenção dos próprios veículos que estão em operações, né. E aí aconteceu uma outra situação no começo dessa semana, que foi a paralisação, foi uma greve dos empregados dessa empresa concessionária. Ou seja, se já não estava bom, ficou pior. Os funcionários, né, argumentam aí, né, atraso no pagamento, e conforme foi divulgado aí na imprensa local. E aí o prazo dessa intervenção, Vitor, vai ser de 180 dias, podendo ser prorrogado por iguais períodos, né, de acordo aí com a análise da prefeitura. A intervenção, ela afasta toda e qualquer ingerência dessa concessionária na administração dos bens e serviços que estão relacionados a essa prestação de serviço, né, inclusive todo o acervo material, né. Então, Vitor, o que vai acontecer? A prefeitura ela está assumindo com essa intervenção, está assumindo praticamente a empresa, né, para dar continuidade nos serviços, né, alegando que a empresa não está conseguindo se adequar e prestar o serviço de qualidade. E também ela vai realizar aí uma auditoria nessa empresa, para apurar aí até o real custo da operação, enfim. Algo um pouco drástico, mas tem aí um interventor que foi nomeado, né? Você vai falar quais são as funções dele, né, Vitor? Exato, então foi nomeado justamente esse interventor, que é o senhor Francisco Vanderlei Roder, né, acredito que seja assim que fala, com plenos poderes de direção para praticar todos os atos de gestão, de administração e de representação, né, inclusive movimentação bancária em juízo ou fora dele, da empresa concessionária, ora sob intervenção, né? Então, sendo que deverá o interventor então instaurar, no prazo de 30 dias contados da intervenção, processo administrativo objetivando a comprovação das causas determinantes dessa intervenção, bem como a apuração também de responsabilidades, né, assegurando a concessionária então contraditório e ampla defesa, né, sobre o caso. Além disso, o interventor poderá requisitar força policial para garantir a segurança pública no momento ou após a ocupação administrativa, bem como também fica autorizado a requisitar a Guarda Civil Municipal para garantir a segurança interna das instalações durante a vigência da presente intervenção. Então, Vitor, a gente conversou com o advogado Emanuel Pessoa, para sabermos aí a legalidade dessa intervenção, né? De verdade, é a primeira vez que eu vi na minha vida uma intervenção de um município, de uma prefeitura no transporte público, né? Na concessão do transporte público. Então vamos aí ouvir o advogado Emanuel Pessoa. Romeu, olá, Vitor. Grande prazer estar aqui com vocês, Emanuel Pessoa. Esse decreto da Prefeitura de Mariporã, com a intervenção no transporte público, visa, ao menos em tese, estabelecer um serviço que efetivamente atende às necessidades da coletividade. É importante a gente verificar que esse tipo de intervenção administrativa, ela é uma intervenção extremamente brutal, no sentido de que a Prefeitura passa diretamente, por meio do interventor, a controlar aqueles bens destinados à execução da outorga ou da concessão do serviço público. Então, nesse caso, o interventor passará a gerir os bens da empresa de transporte público que estejam afetados ao serviço público de transportes, enquanto perdurar essa intervenção. As razões da intervenção eu não conheço, mas devo imaginar que o serviço não esteja sendo prestado a contento ou de forma irregular. E, evidentemente, a ideia é que isso seja temporário, para que a intervenção no domínio econômico seja pontual e não algo constante, porque, do contrário, nós não estaríamos em uma economia de mercado.
Foi um prazer falar com vocês. Meu Vitor, grande abraço. Prefeitura de São Paulo sanciona a lei que incentiva o uso de carros elétricos. O prefeito de São Paulo, Vitor Ricardo Nunes, sancionou aí na terça-feira, 8 de junho, o projeto de lei 54/2021, aprovado pela Câmara Municipal, que permite aos compradores de veículos elétricos e híbridos descontar os créditos de PVA a que tem direito por débitos de IPTU. Então, assim, esse projeto de lei, né, que agora virou lei, altera a lei anterior, que estabelecia aí a política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a hidrogênio. Agora a gente tem, Romeu, uma mensagem aí do Adalberto Maluf, né, que é o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Vamos ouvir ele. Olá, Romeu. Olá, Vitor. Essa semana foi aprovado na capital paulista um projeto de lei que altera uma lei de 2014, criando a política municipal de incentivo ao uso do veículo elétrico ou movido a hidrogênio. É uma lei muito importante, muito oportuna para o Brasil nesse momento, na medida que sinaliza o desejo da cidade em incentivar a eletromobilidade, reduzir a poluição, os ruídos urbanos e assim melhorar a qualidade de vida, ao mesmo tempo em que cria os empregos, as indústrias e as tecnologias do futuro. Nos Estados Unidos, a gente viu o presidente Joe Biden criando um grande pacote de investimento de mais de 2 trilhões de dólares, incluindo 621 bilhões em infraestrutura verde, na promoção dos veículos elétricos. A Europa, já o ano passado, tinha criado, dentro do seu plano de reconstrução das economias europeias pós-Covid, um plano muito ambicioso de energia renovável, mobilidade elétrica, assim como a China, no seu 14º Plano de Desenvolvimento, que entrou em vigor esse ano, que planeja uma ação muito grande com as renováveis, a eletromobilidade e as indústrias do futuro. Então 2020 já tinha sido um ano muito importante, apesar da pandemia, o setor tinha crescido mais de 40%. Em 2021 a gente viu aí já um crescimento de mais de 140%. Então o mundo tinha totalizado 10 milhões de carros elétricos vendidos, 600 mil ônibus elétricos em operação nas cidades, e o Brasil não pode ficar de fora. Por isso a importância da lei paulistana, né, que dá uma visão de futuro, mostra a liderança das cidades na luta pelas mudanças climáticas, porque os prefeitos são aqueles que estão mais próximos da população, dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas, do congestionamento, da inundação, dos problemas de calor. Então, São Paulo, mais uma vez, sai na liderança e traz uma política importante para a gente melhorar a qualidade de vida nas cidades. Vitor, eu sou muito a favor de tudo que melhora aí a qualidade do ar, o meio ambiente, né? Então, mais um incentivo eu acho ótimo para quem tem aí a possibilidade de comprar um carro elétrico, né? Que vai poder descontar aí os créditos no IPVA. A questão principal é dinheiro para comprar, né? Porque carro elétrico hoje é um carro muito caro, né? Fora do poder aquisitivo da maioria dos brasileiros. Então, claro que isso não está no âmbito do prefeito, né? Isso é algo da União, governo federal, que pode aí incentivar o barateamento dos carros elétricos. Então, a gente espera que haja um incentivo federal para que os carros que não poluem o ar sejam mais baratos para os brasileiros. Apesar que também há uma controvérsia aí de carro elétrico que polui o ar, né? Que a gente pode até explicar. Mas queria primeiro ouvir a sua opinião, Vitor. Não, eu ia trazer justamente isso mesmo, né, que assim, é ótimo, né, que tem esse tipo de incentivo, mas que, assim, o efeito prático é quase zero, né, justamente porque é muito inacessível pro brasileiro médio fazer a compra de um carro elétrico, né, eu tava fazendo uma busca aqui, qual que é o carro elétrico mais barato do Brasil? Então, o carro elétrico mais barato atualmente é um da Jack Motors, que é o IE20, e ele custa R$160 mil.
Ele é o carro elétrico mais barato, né? Os carros da Tesla, que ainda não estão oficialmente no Brasil, mas são os mais famosos, né? Atualmente, carro elétrico, eles estão na faixa, se você trouxer como uma importadora, eles custam na faixa de 230 mil reais atualmente. Então, no caso, o incentivo no IPVA, no IPTU, não traria muito benefício para quem quiser ter hoje um carro elétrico. Então, Vitor, voltando para o assunto, né, que eu deixei no ar aí, a questão da poluição do carro elétrico, né? E claro que o carro elétrico em si, ele, né, no dia a dia, o uso não tem qualquer poluição. O que tem um debate, né, principalmente para as pessoas que são da indústria do etanol, né, eles levantam muito esse debate, ou do petróleo, é a questão da bateria do carro, né, porque o que fazer com a bateria depois, na hora de descartar? E só para ter uma ideia, uma bateria de um carro elétrico, eu andei pesquisando, ela pesa em média 250 quilos, né, então é um baita de um produto para ser descartado. Mas, assim, obviamente que ao longo da vida útil de uma bateria de um carro, a poluição, vamos dizer assim, com certeza é muito menor do que uma poluição de um carro a diesel, gasolina. Acho que com certeza a longo prazo compensa, né, esse problema ambiental aí, que dá para ser corrigido também com o tempo, né, que o carro atual, com certeza, né, que movido a gasolina, a diesel, ele com certeza vai ter muito mais questões ambientais para serem tratadas, né. E a outra coisa também que acho que vale comentar é sobre a própria Tesla, né? Que o pessoal falou, olha, não sei se você ouviu essa história, Vitor, mas o Elon Musk, né, ele quer energia limpa, mas ele está ajudando a poluir o meio ambiente. Qual que é a história? A história é que o Elon Musk, ele... Claro, todo mundo sabe que ele é um grande defensor de tecnologias de baixa emissão de carbono e tal, mas aí os caras foram atrás de alguma coisa dele. Quem não gosta dele, ou do sucesso dele, foram atrás de alguma coisa para pegar dele. E aí, o que descobriram? Né? Descobriram que também não é nada de outro mundo, né? Ele comprou aí $1,5 bilhão em Bitcoin. Quem não compra $1,5 bilhão em Bitcoin? Todo mundo compra. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira ou quinta-feira, né? Qual é o problema de comprar Bitcoin? O problema é que os Bitcoins, quando elas foram criadas, acho que elas ainda são criadas, tem um limite ali de criação de Bitcoin. Sim. Elas foram criadas em computadores de alta potência, né? E são computadores aí para resolver problemas matemáticos complexos para criar Bitcoin. E é um processo, Vitor, que consome muita energia. E que, claro, a energia depende de um gerador, né? De energia, ou uma termoelétrica, ou uma energia eólica. Acontece que a maioria dos computadores que processam o Bitcoin, eles estão na China. E a geradora de energia, né, da China são geradoras de combustíveis fósseis, principalmente carvão. E, claro, o carvão polui o ar. Então, olha a ligação, né? O Elon Musk tiveram trabalho Bitcoin, aí, né? Tiveram trabalho. Comprou o Bitcoin, ele é necessário um computador de alta potência. Onde é mais minerado o Bitcoin na China. E a China, os computadores, né, a energia elétrica do país, e na grande maioria é um combustível fóssil que polui o ar. Então, essa é a história. Se a gente for seguir aí, qualquer coisa a gente consegue achar conexão, né? Qualquer coisa a gente consegue achar conexão com problemas ambientais. Mas é isso aí, né? Vamos ver se a gente consegue nos próximos anos ter mais incentivo aí, né? Voltando ao assunto principal de incentivo ao uso dos carros elétricos. Vamos acompanhar. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Hoje, Vitor, a puxada de orelha vai para o parlamentar Dejair Teixeira, do PSDB, vereador da cidade de Pinhalzinho, no interior de Santa Catarina,
no qual ele se manifestou sobre uma iniciativa relacionada a maus tratos de animais, que está tramitando no Legislativo, mas ainda não teve aprovação. Vamos abrir aspas para a frase dele. Esse projeto de cães e gatos, eu concordo, só que eu sou defensor do galo de rinha, de briga. Estamos elaborando um projeto que vai para uma deputada federal, colhendo assinaturas e fazendo um abaixo-assinado, e se votar favorável, eu estou prejudicando a si próprio. Fecha aspas, explanou o ilustre vereador. Pois é, Romeu. No último pleito eleitoral, o Deja, né, como é conhecido, obteve 401 votos e foi eleito. E é importante lembrar que organizar ou participar de rinha de galo é crime ambiental, definido no artigo 32 da Lei Federal número 9.605 de 1998, e a pena varia de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Vitor, toda vez que a gente termina um quadro da puxada de orelha, a gente fica meio que sem palavras, né? O que a gente vai falar, né? É tão absurdo as coisas que a gente fala na puxada de orelha, mas assim, toda vez que fala de briga de galo, né, qualquer maus tratos de animais é um absurdo, né? Mas toda vez que fala de rinha aí, briga de galo, eu lembro daquele publicitário do Lula, o Duda Mendonça, ele foi marqueteiro, né, por muitos anos, e eu lembrei que o cara foi preso, né, por estar numa rinha de galo, numa briga de galo no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi, até pegando aqui a notícia, foi em 2004, né? E assim, é tão absurdo, né? Porque você quer ver briga, você quer ver violência, é você brigar com alguém ali, né? Combina, então vamos trocar uns socos aqui, para colocar o coitadinho do galo ali para brigar, é uma baita covardia. Pois é. E eu acho que assim, acaba sendo bom quando esse tipo de coisa acontece, esse tipo de fala chega até a mídia, né? Porque a gente descobre que as coisas estão acontecendo, né? Porque a gente às vezes fica muito alheio também, achando que é algo distante, que não tem mais no Brasil isso, que não acontece esse tipo de rinha de galo. Mas tem, né? Você vê que o cara está até defendendo que uma deputada federal aprove um projeto desse. Então, assim, é bom que a gente descobre, pode ir atrás, pode cobrar, descobrir qual que é a ligação, né, desse parlamentar, desse vereador de Pinhalzinho com esse tipo de organização criminosa aí, né? Uhum, exatamente. Bom, estamos gravando exatamente na quinta-feira, dia 10 de junho, às 5h17 da tarde. Lembrando que neste bloco falaremos dos destaques de Brasília de forma bem sucinta, né? São os assuntos debatidos nessa semana na capital federal, para que você possa buscar na internet maiores informações caso se interesse por algum destaque. E com isso, vamos aos destaques desta semana. Ministro da Educação diz que não vai ter acesso prévio a provas do Enem. Bolsonaro repete que tem provas materiais que houve fraude na eleição de 2018. Novamente esse assunto, né, Vitor? Nossa, Parece uma mais, coisa que, assim, é a justificativa dele. Se ele perder as próximas eleições, ele vai falar, olha, tá vendo? Olha que absurdo. Vai dar meio que um Donald Trump ali. Né? Claramente está preparando terreno, né, para a próxima eleição. Assim, eu até concordo que o voto impresso talvez possa ajudar na democracia ali e tal, mas a gente nunca teve nenhum caso das pessoas, assim, claro que um ou outro sempre duvida, tal, mas não teve nenhum caso claro de violação das urnas, assim, falar, olha, realmente, né, aconteceu, né, em todos esses anos eleitorais. Mas ok, a gente vai, quer fazer o voto impresso? Ok, a gente pode fazer. O problema é o gasto disso. Né? Eu estava analisando, são 2,5 bilhões de reais para mudar todo o sistema das urnas eletrônicas. Então, assim, com 2,5 bilhões de reais, dá para fazer muita coisa, muita coisa. Realmente, será que vale a pena? Será que precisa mudar as urnas eletrônicas para que o voto seja impresso? Eu concordo. E é isso.
tem que pensar também que assim, o que tem mais indício de fraude, né, é quando justamente o voto tem contato humano ali, né? Então até falaram, não, ele vai ser impresso e cai direto numa caixinha vedada, tudo mais, né? Seria essa a ideia. Mas depois ele tem que ser contabilizado, né? Como que ele vai ser contabilizado? É manualmente? É por máquina também? Se for por máquina, é mais um custo aí, né? Que inclui. Então eu também acho que já foi a Justiça Eleitoral sempre abre para que equipes tentem fraudar o sistema, né, de voto eletrônico, nunca conseguiram invadir a ponto de conseguir de fato fraudar. Então eu também acho só historinha aí para poder justificar uma perda na próxima eleição. Vereador de São Paulo Rubinho Nunes é expulso do Patriota após criticar Bolsonaro. Mais um caso aí, né, Romeu, depois da última semana que a gente falou do Gabriel Azevedo, agora é a vez do Rubinho Nunes, né, que, mesmo caso, né, Patriota realmente está preparando terreno também para a chegada do Bolsonaro mesmo. Exato. Bom, vamos lá. Governo diz que privatização da Eletrobras pode reduzir conta de luz em até 7,36%. O governo está dizendo que vai reduzir, mas não é o que a gente tem ouvido, né, Vitor? Porque a privatização aí da Eletrobras, que eu particularmente acho ótimo que tem que privatizar, só que não da forma como foi feita, né? Eles colocaram um monte aí de coisas, os deputados, no meio dessa privatização, que vai aumentar o custo da energia. Está todo mundo sabendo que vai aumentar o custo da energia, né? Então, por exemplo, no texto, ele obriga a contratação de pequenas centrais hidrelétricas, né, até 2026, que vai aumentar vai encarecer a conta de luz. Né? Então, essa construção dessas usinas, dessas centrais hidrelétricas, que já tem aí até locais definidos, né? Só para ter uma ideia, o custo, né, o que a Abrace, a Associação dos Grandes Consumidores de Energia, afirmou na hora que o texto foi encaminhado, né, para o Senado, que o custo, o aumento, né, da energia elétrica para os consumidores pode chegar em 20 bilhões por ano. Então, assim, como que o governo diz que que vai diminuir o preço de energia? Não vai. É claro que a Eletrobras deve arrecadar em torno da privatização, né, as vendas das ações da Eletrobras deve arrecadar em torno de 25 bilhões. Né? Mas tudo leva a crer que a conta da energia elétrica vai aumentar. Dória diz que Bolsonaro será multado se andar sem máscara em São Paulo. CCJ da Câmara cancela a reunião para votar homeschooling e Estatuto do Índio. Relator pede suspensão do mandato do deputado Daniel Silveira por 6 meses. Câmara aprova a MP que prorroga a dispensa de reembolso por eventos cancelados na pandemia. Senado aprova o projeto com ações contra superendividamento dos consumidores. Senado aprova a política de estímulo à informatização de escolas. Câmara instala comissão especial da reforma administrativa. Presidente do Tribunal de Contas da União afasta servidor suspeito de inserir dados em processos. Fachin ordena que governo do Rio e MP do Rio de Janeiro expliquem sigilo entre operações policiais em comunidades. 3 ministros do STF votam a favor de indenizar fotógrafo que perdeu visão em protesto. Ministério Público Federal pede arquivamento de inquérito contra indígenas e servidores da FUNAI. STF vai julgar a ação contra a autonomia do Banco Central até dia 25 de junho. Operação descobre prejuízo de 80 milhões de reais em danos ambientais em Parque Estadual de Rondônia. STF inicia julgamento de ações que querem barrar Copa América no Brasil em razão da pandemia. Carmen Lúcia, Lewandowski e Marco Aurélio votam por liberar a competição no país. Ministro do STJ restabelece condenações por massacre do Carandiru. Julgamentos pelo Tribunal do Júri do massacre do Carandiru, em que morreram 111 detentos, resultaram na condenação de 73 policiais com penas de 48 a 624 anos de prisão. 624 anos de prisão, que no final das contas não fica nem 30, né? Pois é. Barroso diz que voto impresso é pior, mas cumprirá se Congresso aprovar. Crivella aguarda a STF liberar passaporte para ser embaixador. Ministério Público Federal denuncia Felipe Martins por supostos gestos racistas em sessão do Senado.
É isso aí. Então, com isso a gente chega ao final dos Segredos Políticos de hoje. Então, muito obrigado aí a todos que nos ouviram até agora. Valeu, Romeu. Gostaria de convidar vocês também para curtirem nossas redes sociais, né? A gente no Facebook, Instagram, YouTube /Segredos Políticos. No Twitter é Segredo Político. Então deixa lá o seu recado, com um comentário, que a gente está sempre se atualizando por lá. Beleza? Valeu! Valeu, Vitor. Bom final de semana a todos. Obrigado. Até semana que vem.